Olá, eu sou Letícia Cardoso, repórter de economia, e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para fazer a sua declaração do imposto de renda. Esse ano, os contribuintes têm do dia 7 de março a 29 de abril para enviarem o documento à Receita Federal. A restituição ocorre em 5 lotes entre maio e setembro. Se você costuma acompanhar esse vídeo, que a gente grava todos os anos, comente aqui embaixo para eu saber. A Receita Federal espera receber 34 milhões de declarações. Quem sabe a gente não consegue ajudar pelo menos 1 milhão de pessoas a preencher o imposto de renda esse ano, hein? Me ajuda nessa missão? Então compartilhe esse vídeo com um amigo. O primeiro passo para fazer a sua declaração é escolher qual meio utilizar. Pode ser o celular, online ou pelo programa. Eu prefiro fazer pelo programa, então vou acessar aqui o site da Receita Federal para baixar a versão 2022. Lembrando que não é possível utilizar as versões anteriores. Então vamos lá? Acessei aqui o site oficial da Receita Federal, gov.br/Receita Federal. Vou rolar a tela, clicar em Meu Imposto de Renda. Ele vai abrir essa nova página. No canto direito eu tenho a opção Baixar o Programa Imposto de Renda. Cliquei, ainda no canto direito eu tenho Programa IRPF 2022, Ano Calendário 2021. Aí eu clico em Baixar Programa, esse ícone verde, e é só fazer o download. Em 2022, o Imposto de Renda completa 100 anos de existência com duas grandes novidades. A primeira é que você vai poder pagar o DARF ou receber a sua restituição pelo Pix. O crédito será feito na conta que estiver vinculada ao seu CPF. Não tem como pedir para receber a restituição por outra chave Pix, como e-mail, telefone ou chave aleatória. Aí, por exemplo, se o meu CPF é a minha chave Pix no banco A, mas eu quero receber a restituição no banco B, eu vou precisar fazer a migração do CPF como chave Pix entre as instituições bancárias, sem a necessidade de procurar a Receita Federal. A outra novidade é a ampliação do uso da declaração pré-preenchida, que antes só estava disponível online pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita, o ECAC, ou para quem possuía o certificado digital. Agora, a pré-preenchida estará disponível a partir de 15 de março para todos os contribuintes com contas gov.br, prata ou ouro, pelo programa que a gente baixa no computador, pelo celular ou pelo ECAC online. E você pode começar o preenchimento por um canal e terminar por outro sem o menor problema, porque os sistemas são interligados. Então, na página inicial do programa desse ano, você já encontra aqui, como a gente pode ver, o botão para fazer o login com a conta gov.br. Como vocês podem ver aqui, logo no lado direito, em cima desses links úteis. Eu não vou fazer isso agora porque esse vídeo está sendo gravado no dia 7 de março e, ratificando, essa opção só estará disponível a partir do dia 15. Para quem não sabe, a pré-preenchida é uma espécie de rascunho. Ao optar por utilizá-la, a sua declaração recebe de forma automática todas as informações que a Receita já tem sobre você. Por exemplo, o seu empregador já informou quanto pagou de salário para você em 2021? Isso vai aparecer lá. As consultas médicas que você foi também vão aparecer. Além de economizar tempo, reduz as chances de cometer erros no preenchimento. Porém, é sua responsabilidade conferir todos os dados e alterar ou acrescentar o que for necessário antes de fazer o envio. Ainda sobre esse tópico, eu quero explicar para você que a conta gov.br é um meio de acesso do usuário a serviços públicos digitais. A categoria bronze significa que é uma conta não verificada, ou seja, que ela tem pouca segurança. Com a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, o governo está exigindo os níveis ouro ou prata para dar maior proteção aos seus dados sensíveis. Para aumentar o nível da sua conta, é fácil. Pelo aplicativo gov.br, você deve seguir os passos indicados, como, por exemplo, a autenticação facial e a validação através do seu banco. Os critérios de obrigatoriedade quase não mudaram do ano passado para cá. Estão obrigados a fazer o imposto de renda
quem tiver recebido em 2021 mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis, ou então se você recebeu acima de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Também precisa enviar a declaração quem possuía bens como imóveis em 31 de dezembro de 2021 com valor acima de R$ 300 mil. Também precisa enviar quem passou a morar no Brasil e estava morando até o fim do ano e quem teve receita bruta anual relativa à atividade rural acima de R$ 142.798,50. Quem realizou qualquer operação em bolsa de valores, independente se teve lucro ou prejuízo, também está obrigado a declarar. O ganho de capital deve ser apurado em um programa diferente, baixado também pelo site da Receita, que se chama GCAP. E uma pergunta que eu recebo todos os anos: só sou obrigado a declarar porque eu investi na bolsa. Eu tenho que completar mesmo todas as minhas informações? Sim, gente. Se você é obrigado por qualquer um desses critérios, você tem que preencher a declaração do imposto de renda com todos os seus dados, as suas rendas, os seus bens. Não deixe nenhuma informação de fora para não correr o risco de cair na malha fina. Agora, sobre o auxílio emergencial. Ano passado, quem tinha recebido em rendimentos tributáveis mais de R$ 22.847,76 teve que declarar e devolver o benefício ao governo através do próprio imposto de renda. Esse ano não é mais assim por falta de previsão legal. Quem recebeu o auxílio em 2021 não vai ter que devolver nada pela declaração do imposto de renda. Os beneficiários do auxílio emergencial só estarão obrigados a enviar o IRPF se a soma dos valores recebidos da União e os seus rendimentos tributáveis ultrapassar R$ 28.559,70. Aí, a pessoa fica obrigada a declarar porque se encaixa lá naquele primeiro critério de obrigatoriedade. Vamos então ao programa? Eu estou aqui com o programa aberto no meu computador. Eu vou clicar em Nova, porque o meu objetivo aqui é explicar para quem vai fazer a declaração do zero. Você também tem essa aba aqui em preenchimento, onde fica guardada a sua declaração se você decidir começar num dia e terminar em outro. E a primeira coisa, então, é colocar os seus dados pessoais. E atenção, a Receita jamais pede qualquer dado por telefone ou e-mail, nem envia links. Qualquer comunicação é feita pelo ECAC. Fique atento aos golpes virtuais. Vamos lá, então? Cliquei em Nova, Declaração de Ajuste Anual. Vou iniciar declaração em branco e vou colocar aqui um CPF fictício só para a gente fazer a nossa simulação. Supondo que eu estou fazendo a declaração aqui da Beatriz Ferreira dos Santos. Coloquei o CPF dela, preenchi o nome, cliquei em OK. E aí, eu começo a minha declaração. Primeira aba, identificação do contribuinte. Aqui eu tenho que preencher as outras informações, como, por exemplo, data de nascimento, título eleitoral, se houve alguma alteração de dados cadastrais, se possui cônjuge. Então, vou colocar dados fictícios, que a Beatriz nasceu dia 15 de março de 1993, um título eleitoral, não possui cônjuge, não houve alteração. Aqui seria para colocar o endereço. Lá embaixo, eu vou colocar que ela é uma empregada do setor privado. E vou procurar aqui. Vou colocar que ela, assim como eu, também é jornalista. Aba 6, profissional de comunicação. Procuro aqui, jornalista e repórter. Pronto. As informações da Beatriz praticamente preenchidas.
Vou então para a aba de dependentes. Lembrando que dependente é um filho ou enteado com menos de 21 anos ou 24 se estiver estudando, ou ainda uma criança que você tenha guarda judicial. É preciso informar o CPF deles, independente da idade. Telefone e e-mail do seu dependente são opcionais. Porém, esse ano, uma novidade, você deverá obrigatoriamente informar se esse dependente mora com você ou não. Outra coisa muito importante é acrescentar os rendimentos desse dependente, seja fruto de um estágio ou de um trabalho informal. Agora, se a renda dele for alta, cabe a você avaliar se é interessante ou não acrescentá-lo, porque às vezes o imposto a pagar supera a dedução oferecida. Supondo que a Beatriz tenha uma dependente, vou colocar aqui um filho, vou colocar um CPF. E eu marco aqui se o dependente mora. E aqui ele já me mostra também, essa atualização não tinha nas outras declarações, o total que eu vou ter de dedução ao acrescentar esse dependente. Pronto. A próxima aba é a aba de alimentandos, onde você deve preencher os dados da pessoa para quem você paga pensão alimentícia determinada na justiça, como um filho ou ex-cônjuge. Outra novidade é que você terá que informar se esse alimentando é do titular ou do dependente. Por exemplo, eu tenho um filho de 20 anos que é meu dependente. Considerando que ele tem um filho bebê, para o qual paga pensão alimentícia, isso vai entrar na minha declaração. Só que aí eu vou colocar o meu neto na aba de alimentando e dizer que ele é alimentando do meu filho. Deu para entender? Agora, a pensão combinada, aquela informal negociada entre as partes, ela não pode entrar na declaração, ok? Então, se eu quisesse acrescentar um alimentando, era o mesmo processo. Em novo, coloco se ele mora no Brasil ou no exterior, coloca o CPF e coloco aqui se o alimentando é do titular ou do dependente. Nesse caso, vai aparecer aqui ó, a aba para eu acrescentar qual dos meus dependentes poderia elencar dessa forma. Próxima aba. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui entra tudo que você recebeu ao longo do ano passado, como salário, férias, 13º, gratificações. Se você mudou de emprego, vai ter que fazer aqui 2 entradas, porque as empresas têm CNPJs diferentes. Então, vou fazer uma simulação aqui para vocês. Vou colocar aqui como CNPJ da minha fonte pagadora esse número fictício. Vou colocar aqui. Posto retido na fonte. 13º salário. Esses números eu tirei agora da minha cabeça para fazer a simulação para você. Porém, você precisa preencher os números corretamente, de acordo com o informe de pagamentos dado pelo seu empregador, aquele que ele entregou para você até o fim de fevereiro. Se ele ainda não fez isso, você precisa cobrar. Então, acrescentei, se eu tivesse mais um emprego ou se eu tivesse trocado de emprego, eu faria uma nova entrada, clicaria em novo, acrescentaria um novo CNPJ, o nome da empresa, os rendimentos e clicaria em OK. Não é esse o caso. Eu vou então para a próxima aba, que é de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Aqui, como vocês podem ver, entram os rendimentos recebidos por autônomos, por exemplo, um médico que recebe dinheiro direto de um paciente e não de uma empresa. Nessa aba também entram os rendimentos recebidos de aluguéis e também rendimentos recebidos do exterior. Por exemplo, se você tem um canal do YouTube, é aqui que esse rendimento deve entrar. E é possível também importar os dados do Carnê-Leão. Inclusive, quem utilizar a declaração pré-preenchida já vai ter o Carnê-Leão importado automaticamente.
Próxima aba, rendimentos isentos e não tributáveis. Esse é o caso de bolsas de estudo ou de aposentadorias. Nesse caso, ao informar o rendimento de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes maiores de 65 anos, o limite da parcela isenta será calculado e os valores excedentes serão automaticamente transferidos para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Como a gente pode ver, se eu quisesse inserir, clicaria aqui, novo, tipo de rendimento, e eu tenho as opções: bolsa de estudo, capital de apólice de seguro, indenização por rescisão de contrato de trabalho, entre outras. Vocês podem escolher. Próxima aba, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Entram aqui alguns rendimentos de aplicações que você tem. Vamos supor que você tenha 3 investimentos em CDBs diferentes. Esses rendimentos podem ser declarados juntos. No campo CNPJ, você tem que preencher o dado da corretora ou do banco onde o seu dinheiro está aplicado. Fazendo uma simulação novamente, colocaria novo tipo de rendimento, rendimentos de aplicações, colocaria o beneficiário, eu ou meu dependente, no caso, eu ou a Beatriz, né? Já que a gente está fazendo a declaração da Beatriz, o CNPJ do banco, nome da banco, dinheiro alto, colocaria aqui os rendimentos. Vamos supor que eu tive R$ 1.200 de rendimentos. Ok. Pronto, já acrescentei os rendimentos desse meu investimento. Vou para a próxima aba, que são rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa. O que é isso? É um campo para você declarar um dinheiro que está numa disputa judicial, ou seja, o dinheiro que é seu por direito, mas que você ainda não recebeu. Por exemplo, fruto de alguma ação trabalhista. A próxima aba aqui que a gente vai ver são os rendimentos recebidos acumuladamente. É aquele dinheiro que você recebeu de uma vez só. Se eu tenho, por exemplo, um inquilino que estava me devendo aluguel há meses e pagou tudo de uma única vez, eu vou colocar aqui. Assim, a Receita tributa de uma forma diferente, por entender que você não recebeu uma bolada do nada, mas que esse valor é relativo a um longo espaço de tempo. Então, vou fazer uma simulação, vou clicar em Novo, marco, que é exclusiva na fonte, coloco o CPF, no caso do meu inquilino, nome dele e os rendimentos. Depois, só apertar OK. Vou voltar aqui só para vocês verem que tem aqui embaixo a quantidade de meses. Então, vamos supor que ele estava me devendo 5 meses de aluguel, vou colocar 5 e vou apertar OK. Próxima aba, então, que a gente tem, imposto pago ou retido, é todo tipo de imposto que eu já paguei ao longo do ano passado. Eu preencho aqui para a Receita não me cobrar 2 vezes. Na aba de pagamentos efetuados, eu coloco todas as despesas, com médico, plano de saúde, educação minha ou dos meus dependentes. É importante guardar o recibo de tudo por 5 anos, porque esse é o prazo máximo para conferência. Se forem despesas com balé, curso de inglês, por exemplo, você não pode colocar aqui, tá? Não é válido. Para gastos com educação, só valem despesas de escola, faculdade e especialização. Se eu fui num médico particular e paguei a consulta, peguei reembolso com plano de uma parte, na coluna de pagamento efetuado eu vou colocar R$ 200 e na coluna de valor reembolsado eu vou colocar R$ 80. Então, vamos lá. Coloco aqui o código médico no Brasil, vou colocar que essa despesa foi minha, do titular, o CPF do profissional, o nome do profissional, a descrição, médico... o valor pago e o valor reembolsado. Pronto. Adicionei essa despesa.
Testes de Covid podem ser declarados desde que não tenham sido feitos em farmácia, mas sim em clínicas, hospitais e laboratórios. Na próxima aba de doações efetuadas, eu coloco as doações que eu fiz em 2021 para instituições reconhecidas. O valor máximo dedutível é de 6% do seu imposto devido. Mais uma vez, se eu ajudei alguém da família, fiz alguma outra doação informal, isso não entra aqui. Aqui a gente tem um campo também bem específico de doações feitas diretamente na declaração. Você pode escolher doar o seu imposto devido diretamente neste momento. Então, se eu quiser, eu escolho o fundo nacional, estadual, municipal e escolho o valor que eu vou doar. Próxima aba, aba de bens e direitos, você tem que colocar todos os bens que você tem, como casa, carro próprio, saldo disponível na sua conta em 31 de dezembro, os valores que você tem investido. Essa aba é para todos os seus patrimônios, inclusive se você investe em criptomoedas. A novidade desse ano é que, para facilitar o preenchimento, houve um agrupamento de códigos, com a exclusão de 9 e a criação de outros 13 códigos. Então, eu vou escolher o código e colocar a descrição lá embaixo. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Novo, escolho o grupo Bens Imóveis. Eu vou escolher o código, é um apartamento que eu tenho. Vou colocar aqui o IPTU, a data de aquisição. Vamos supor que eu adquiri em 10/10/2010. Coloco que é um apartamento já quitado no centro do Rio de Janeiro. Aqui eu coloco o endereço. Número, complemento, aliás, complemento ao número do apartamento, né? Bairro, e coloco o CEP. Área total do imóvel. Coloco a matrícula do imóvel, situação. Em 2020, coloquei que é um imóvel já quitado, vou colocar um valor de 300 mil. Se você quiser acrescentar outro, olha, bens móveis, você tem a opção do veículo, que aí você pode colocar o seu carro, joia, outros bens. Ou então, para outro grupo, aplicações e investimentos. Essas aplicações entram poupança, títulos públicos, títulos isentos. Se eu colocar aqui a poupança, outra novidade interessante, eu vou colocar que a poupança é minha, vou colocar aqui o CNPJ do meu banco, a discriminação, poupança, banco, dinheiro alto, um banco hipotético. Aqui eu escolho o número do banco, código, né, do banco, coloco a informação da agência, conta, código e olha só que novidade bem bacana. Rendimento, informar o rendimento isento. Antigamente, você tinha que informar isso em outra aba, então gerava uma confusão. Para facilitar, agora a Receita colocou diretamente nessa aba. Então, você coloca o seu bem, no caso, a poupança. Aqui eu vou colocar o saldo que eu tenho. Vamos supor que eu tenho 10 mil reais guardados na poupança. Então, eu vou colocar aqui 10 mil. E a situação em 2021 foi... tinha 12 mil. Só que isso aqui eu fiz uns depósitos, mas ele também rendeu. Supondo que ele rendeu 300 reais, vou colocar aqui 300 reais.
OK, e ele já joga lá para aquela aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, facilita bastante o preenchimento. Se o seu apartamento está financiado, o valor a ser declarado não é o valor total, mas o que você pagou até o momento. Se você deu 80 mil de entrada, o valor do imóvel vai ser 80 mil reais, mais os gastos com a legalização, escritura, despachante, certidões e com as parcelas até o fim de 2021. Agora, se você possui uma casa comprada há muitos anos, o valor a ser declarado é o mesmo valor pago, mesmo que o imóvel tenha se valorizado ao longo do tempo. Só vai mudar quando você vender. O que pode acrescentar é o valor gasto com obras, desde que você tenha a comprovação, os recibos e as notas fiscais. Outra coisa, ano passado houve um acontecimento atípico. Por causa da falta de peças para a fabricação de carros novos, os carros usados e até mesmo carros de leilão se valorizaram em aproximadamente 20%. Então, teve gente que conseguiu vender o carro por um valor mais caro do que comprou. Se esse foi o seu caso e o valor do bem vendido ultrapassa 35 mil reais, é preciso apurar ganho de capital pelo GCAP. Por exemplo, se eu tinha um HB20 de 40 mil reais e vendi por 45 mil, eu vou ter que pagar imposto sobre esses 5 mil reais de lucro. E isso vai ser feito pelo programa que eu citei, GCAP, que você pode baixar pelo próprio site da Receita Federal. Próxima aba aqui que a gente tem, dívidas e ônus, são os valores que você está devendo, ainda que você esteja em dia com os pagamentos das parcelas. Por exemplo, um empréstimo. Nessa parte, não entra financiamento de imóvel, porque o imóvel não é seu até você terminar de quitar. Na aba de espólio, é feita a declaração de uma pessoa que morreu. É preciso informar a Receita que o contribuinte não vai mais existir nos próximos anos. Nesse caso, a declaração inteira seria dessa pessoa falecida. Você informaria aqui o CPF dela e o nome. Depois a gente vem para a doação a partidos políticos e candidatos. Se você doou dinheiro a algum candidato ou partido no ano passado, você vai colocar essa despesa aqui e é super importante você acrescentar CNPJ. Todo mundo que você doou tem CNPJ, seja um candidato, um político, pessoa física, ele vai ter um CNPJ para você colocar aqui, ou o próprio partido. E aí chega naquele momento, Eu escolho declaração por desconto simplificado ou a por deduções legais, que é o que a gente chama normalmente de completa. Na completa, você abate os gastos com médico, educação, e na simplificada, você deduz do rendimento tributável um valor fixo de 20%. Então, uma dica de ouro, preencha tudo e veja no fim o que é melhor para você. Aqui no canto inferior esquerdo, você vai poder ver se você tem algo a receber ou a pagar e decidir qual a declaração enviar. Vou olhar aqui, eu fiz uma simulação bem, faltando vários dados, com algumas informações da minha cabeça, então não está muito fiel à realidade, porém, por deduções legais, ou seja, completa, eu teria que pagar R$ 1.684. Já por desconto simplificado, eu teria que pagar só R$ 66,49. Então, qual que vocês acham que eu vou escolher? Lógico que eu vou escolher pagar menos. Vou escolher por desconto simplificado. Pronto. Depois você pode verificar as pendências, como eu já disse, como eu fiz uma declaração aqui fajuta, só para você entender o processo, tem vários campos pendentes. Então, você vê em vermelho e em amarelo os campos que eu preciso voltar para corrigir. Aí, uma dica, mesmo que você não seja obrigado a enviar a declaração do imposto de renda, vale fazer uma simulação. É possível que você tenha algum dinheiro a receber relativo de impostos que foram descontados de você no ano passado. E nesse momento que tudo está mais caro, qualquer dinheiro extra cai bem, não é mesmo?
Ainda tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários desse vídeo para a gente responder. Toda terça-feira, às 19 horas, até o fim do prazo do imposto de renda, eu estarei ao vivo nas redes sociais do Globo com um especialista para responder perguntas dos nossos internautas. As questões também podem ser enviadas para o e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. Esse conteúdo te ajudou? Então compartilhe com seus amigos para que esse passo a passo possa chegar cada vez a mais pessoas. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!